E se você tiver R$50 e for de uma salina, você compra sal para as suas próximas 15 gerações. Uma tonelada de sal grosso, ele R$50, uma tonelada. O quê? Nossa. O sal ele tem época de safra e época de entre safra. E a gente estipula que é o ano todo, né? Então, o volume que você está captando hoje, ele só vai virar sal no próximo ano, por exemplo. Esse ano foi atípico, né? E o impacto, como eu falo para vocês, o impacto é próximo ano. O balanço geral do próximo ano é que vai conseguir ver. Assim, apesar de simples, né, assim, como você falou, parece simples. A gente tá aqui dizendo que é simples porque você disse que é simples. Mas... Tá julgando Bruno, pelo que você disse. Tenho certeza que se a gente for pra lá, vai ficar meio perdido nessa situação. Até mesmo porque eu já ouvi falar, atrapalhando um pouco sua pergunta que você vai fazer, que é até um pouco perigoso, assim, você ficar muito próximo daquelas montanhas de sal, né, que tem um risco ocular, né, fala um pouquinho sobre isso aí, Teófilo. Pelo fato do sal ser muito branco, né, ele reflete muito a luz do sol, então você tem que estar sempre protegido, principalmente proteger sua pele, né, protetor solar, o maior fator que você tiver, né, que ali a irradiação vai ser muito grande, né, apesar da gente já estar numa região de uma irradiação solar muito grande, né, e na questão da vista você tem que sempre estar com óculos escuros ali, porque se você olhar diretamente para uma pilha assim no dia de sol, você vai sofrer um pouquinho, vai ficar com o olho vermelho, coçando, vai ter uma dificuldadezinha. E assim, com o tempo, né, isso aí vai agredindo, causando problemas na visão. O prejuízo não vem agora não, né? Exatamente. É só trazer depois. Sim, aí você falou sobre que apesar de simples, mas que tipo de tecnologias ou inovações que a indústria salineira tem? Nesse ponto aí que você pergunta é até interessante, né? Porque tem dois lados aqui que eu posso falar, né? Eu posso dizer que a indústria salineira em si, por si só, ela é muito arcaica, né? Arcaica que eu digo em nível tecnológico da década de 80, 90, né? Só que ela é um parque de versões de engenharia, cara. Tipo assim, se você quiser refinar o processo, você refina, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui do processo mais simples, de beneficiamento de moagem. É um moinho mecânico, um motorzinho ali, uma rosca transportadora, uma esteira, um invase. Ok, qualquer investimento baixo você consegue fazer dessa forma, né? Quando você vai para a questão da refinaria em si, aí você entra num negócio mais complicado. Por quê? É uma indústria, né? Então você tem equipamentos de alto valor agregado, né? O material que o sal utiliza é só qualquer material que entre em contato com o sal tem que ser aço inox 316, né? Aí. Se não for corrosão, e aí corrosão... Nossa, é isso que eu tava imaginando, desculpa trabalhar. Sal vai corroer os equipamentos. Se não tiver se não tiver um tratamento dos materiais. Por isso que eu falo que é uma aula de engenharia ali. Qualquer engenheiro ali se faz, né? Tipo, você tem um fator corrosivo muito alto, né? Tudo que você vai utilizar é muito caro, porque a aço inox 316 é o mais caro do mercado, né? Mas acaba que alguns equipamentos não conseguem, né? Ser de inox, por exemplo, a retroescavadeira vai ter muita parte de metal ali, né? De ferro. Naquela parte ali você consegue usar o aço carbono, às vezes em algum processo, um aço 304, né? Mas quando entra na refinaria em si, tudo que entra em contato com sal, 316. A durabilidade dele... Exato. E aí a gente entra aí numa dificuldade. Por quê? Se você tem uma refinaria altamente tecnológica, você tem processos automatizados, né? Então você tem lá um CLP, não sei o que, todo um sistema de automação, bonitinho, etc. E aí como é que isso lida com um sal que é altamente corrosivo? Tá entendendo? Então... É aquele mesmo efeito da maresia, só que bem mais concentrado, né, Teófilo? Exatamente. Então, assim, você tem que ter obrigatoriamente eletroeletrônicos no processo para ser automatizado. E ao mesmo tempo isso te dificulta muito porque isso vai atrapalhar todo o processo. Qualquer material eletroeletrônico lá não dura 2 meses. Caramba! Nossa! Eles têm que ser um sensor, por exemplo, se for utilizar qualquer sensor, qualquer coisinha pequena ali que seja, né? O nível tecnológico alto, o material mais resistente possível, porque qualquer outro ele vai dar fora ali em uma semana, né? Nossa! Oxida mesmo e já era. E é lixo, não serve para restaurar. Não serve para restaurar. Você vê, né? É uma dificuldade realmente
A galera gigante. informal, ela Imagina se só, você faz, tem que fazer uma cara. manutenção a cada 2 meses em cada eletrônico. Não, nem existe isso. É. Loucura. Você já comentou agora? Acho que ninguém sabia disso, dessa dificuldade, mas, Teófilo, para você, qual é a maior dificuldade que existe no setor hoje de produção de sal, né? Na indústria salineira. Você pode até citar a dificuldade na parte de vendas, né? Que você já até Sim. tinha comentado, mas também no processo industrial. Qual é a maior dificuldade que existe? No processo industrial, com certeza, corrosão. Com certeza, Sim. corrosão. Porque você precisa ter uma manutenção muito ativa, né? E isso faz a diferença gigantesca. É aquele tipo de processo que você não pode parar, né? Se ele parar, o próprio material do processo ali ele vai danificar tudo. Então, por exemplo, a refinaria, se você parar 2, 3 dias, quando você for iniciar ela, esqueça, vai estar eixo travado, rolamento travado, mancal quebrado, material corroído já. Então, isso requer muito, né? Na parte da colheita em si, por exemplo, é uma colheitadeira de sal, ela é muito semelhante a uma colheitadeira de grãos, certo? Então, é uma máquina gigantesca lá que faz a coleta do sal dentro do cristalizador. Todo dia ali, se você não tiver o tratamento correto, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Porque, imagine você romper uma laje de sal, uma pedra, um ferro entrando numa pedra assim, ali direto, toda hora, né? Com o material mais resistente possível. Ele tem que ter um tratamento específico, né? Então você tem toda essa dificuldade de equipamento e muitos dos materiais, dos equipamentos que a gente utiliza, às vezes são terceirizados, né? E você tem uma dificuldade de encontrar um prestador de serviço que queira colocar o material dele num processo desse. Até porque ele já conhece, já sabe, Ele tipo... sabe que ele né? vai perder. Tipo, uma máquina, vou dar um exemplo, uma pá carregadeira, por exemplo, que qualquer grande locatário aí de máquinas pesadas tem, eles geralmente duram de 5 a 10 anos. No sal, 2 anos, descarta. Nossa. Então, ele já Nossa. eleva e muito o custo O também custo. desse Exato. equipamento, Você vê, né? um produto barato, E caro. só que com custo de operação caríssimo, né? Realmente falta tem que manutenção, ter realmente. muitos jogos de cintura aí para conseguir transformar isso num negócio rentável. E assim, quando você pretende, vamos falar aqui de PCP, né? Quando você precisa planejar algo, né? Então você, mesmo que você tenha uma demanda constante, quando você tem um processo que não te atende de forma constante, você vai ter dificuldades. Sim. Então eu não posso, assim, se tiver um negócio tudo organizado, eu posso contar com aquela entrega do processo, né? Quando você tem um processo que ele começa a andar ruim ali, você vai ter dificuldade para fazer a entrega, né? Então, como é que você vai atender uma programação de uma indústria alimentícia ou uma de saneamento, por exemplo, que o processo não para, né, contínuo, e seu equipamento está todo quebrado aqui, corroído, você precisa dar uma manutenção nele, né? E aí você não consegue atender o volume, né? Existe uma série de dificuldades, né? Quando você fala assim, dificuldade do mercado, né? Dificuldade do mercado é complexo. Eu já falei que a gente tem uma concorrência ali de N salinas ali na região, Sim. né? E o cara que está comprando sal, ele tem a mentalidade que a maioria da população tem. Sal é só sal. Então ele vai comprar o mais barato, cara. Com Isso é certeza. verdade. Já ouvi muito isso, né? Aí quando ele compra... Para outros insumos, Exato. que nem é assim, nem é a mesma coisa, tá? Uhum. Mas Aí ele vai no mais barato, cara. Aí o mais barato, o processo dele não tem nenhum controle, então pode vir dentro de um saco de sal um bocado de pedra. Um bicho morto, não sei, pode ter. Acontece, é natural do processo ali em que o sal está envolvido, né? E aí você, quando você tem uma indústria salineira que vive disso aí, né? Desse mercado bem prostituído, e aí você tem uma certificação ISO 9001, você tem a PPCC, você tem BPF, você tem uma certificação, uma SMETA, você almeja uma 14.000, uma 22.000, aí você vai competir com um cara ali que bota qualquer coisa no processo. Então, num produto de custo muito barato. Cara, é muito complexo. É muito complexo. Não é só sal, sabe? Não é só com sal. certeza. Não é fácil não, realmente. Então, ainda pensando na questão da manutenção, né? Que é um tema que eu achei curioso, né? Vamos dizer assim, da conservação dos equipamentos. Como é que é feito? Porque a forma como você falou, parece que a indústria salineira não pode parar, né? Porque senão os equipamentos vão se desgastar. Uhum. E aí, como é que é feito o processo de manutenção desses equipamentos? Então, aí é uma dificuldade onde a gente tenta migrar para uma manutenção de
de forma preventiva, né? Só que a gente vive na corretiva, porque acontece de tudo. Isso é em toda fábrica, a preventiva só tá no papel, né? Em muita fábrica. É aquele negócio, né? Por isso que eu falei que é uma indústria arcaica da década de 90, porque você não consegue nivelar um processo. Como é que você faz uma manutenção preventiva, por exemplo, no equipamento que o fornecedor te diz que ele dura 5 anos, só que quando você bota no processo dura 2? Pois é. Mas o equipamento ele já é feito, pensado, por exemplo, nesse caso aí, para o sal? Não, ele é o equipamento mais resistente que tem no mercado, só que quando bota no sal ele não aguenta. Tá vendo? Entendi. Por exemplo, você vai fazer uma aquisição de uma máquina pesada, aí você vai lá, bota lá na contabilidade, lá na controladoria. Não, a máquina vai depreciar em 10 anos. Não dura. Depressa 10 anos. Não dura, cara. Aí, como é que você faz com o custo desse material? Né? Aí é complicado. E assim, a equipe de manutenção é muito ativa. Você verifica que os caras tentam fazer o possível, né? Uhum. Só que são várias frentes, né? E o sal não é uma indústria ali, um galpão fechadinho ali, que você ali consegue ver de uma ponta a outra o que está acontecendo em todos os equipamentos. Não, você tem uma área de 2.500 hectares, onde tem uma máquina operando aqui, outra daqui a 5 km tem outra máquina operando. Como é que você faz? Né? A própria refinaria, ela fica já localizada, no seu caso, localizada ali próximo mesmo dos cristalizadores? Isso. Como a própria logística interna é cara, né? Porque máquina pesada consome diesel e você não pode se dar ao luxo de ficar transportando um volume gigantesco desse com um equipamento a combustão, né? Então, quando você colhe, você já joga o sal ali no pátio próximo onde ele vai ser beneficiado, né? Porque você evita esse custo de transporte do sal, né? Então, ele já fica ali do lado da refinaria ali, né? Para uso. Tá aí. Se a gente fosse falar sobre, tipo assim, as boas práticas mesmo. Uhum. Boas práticas de fabricação pensando na segurança do produto. Uhum. A gente diria que ela está mais associada na própria refinaria ou a gente poderia dizer que existem outras boas práticas no processo de colheita ou alguma outra área? Existe, mas ela vai ter uma maior efetividade na refinaria. Ela vai ser bem mais eficiente lá, né? Pelo fato de a refinaria ser, apesar de toda a indústria ser um espaço aberto, né? Ela é um espaço fechado onde você consegue controlar e visualizar tudo que está acontecendo ali, né? Então você consegue estabelecer checklists periódicos para você monitorar o que está acontecendo de parâmetros, seja no processo, seja no equipamento, seja no produto, né? E aí é mais simples de você aplicar todas essas regras, né, normas que umas boas práticas ditam. Bem legal, hein? E aí, Teófilo, mas você comentou já várias coisas, mas se você pudesse dizer assim, olha, isso aqui é uma curiosidade que realmente eu acho que nem todo mundo conhece sobre o sal ou sobre a indústria de sal. Existe alguma curiosidade assim que vem na sua mente? Uma coisa que você só descobriu lá, ou entrei na indústria de sal, realmente não é algo que é do senso comum, né? Eu só descobri quando comecei a trabalhar lá. Cara, tem muito aquela história das informações, mitos e lendas que acontecem que a população divulga sobre um determinado produto, né? Tem muita informação aí. Tal sal é mais saudável. Sal rosa do Himalaia, sal não sei das quantas. Falar sobre ele, velho. Então, assim, essas particularidades, assim, você desmente logo ali quando você entende o processo, né? Então, e assim, é um processo que ele só funciona no local em que ele nasceu. Cara, você não consegue montar... Hoje você já não pode montar nenhuma salina em canto nenhum do Brasil por questões ambientais, né? Você não pode fazer, porque são sempre áreas de mangue, né? E você meio que... como se fosse montar uma represa, né? Você represa a água, você alaga uma área toda, né? Então tem um impacto ambiental gigantesco. Então tudo que já foi feito anteriormente já está feito, né? Você não consegue nem expandir. Tem autorização, né? Tudo que já foi feito tem autorização para rodar, mas a partir de agora você não consegue mais. Demarcar uma área ali e fazer uma salina. Não vai ter permissão dos órgãos ambientais, É né? interessante, porque, por exemplo, a gente imagina que o sal ele pode ser considerado uma coisa ilimitada, né? A reserva. Mas é mais os outros impactos que a indústria salineira traz do que a própria, vamos dizer assim, o próprio processo de extração do sal do marinho, né? Vamos dizer assim. Exatamente, porque assim, você capta uma água do mar a densidade 4 graus Balmer, que é o padrão que a gente utiliza lá, né? Sim. A gente coloca em escala Balmer, né? Aí você capta lá a 4 graus Balmer e a salmoura de descarte do cristalizador sai a 28,5, né? E você joga praticamente no mesmo fluxo d'água ali, né?
Então, para todo o ecossistema que está ali, né, para o mangue ali, é muito danoso, né? Só que isso também, quando foi feito, né, ele vira um ecossistema específico. Existem algumas espécies que só tem nas áreas de salina, né, porque aquela salinidade específica proporciona, né? Então, existe um micro-organismo específico para a produção de sal, que se chama artêmia, né? Ela procria uma densidade específica da água e quando aumenta a densidade ela morre, né? Ela fica só numa etapa do processo ali, né? E ela é responsável por tirar toda a matéria orgânica que entra no evaporador. Então, por isso que lá no final do processo você não tem praticamente nenhuma matéria orgânica, porque a artêmia ela fez meio que a limpeza, né? Bruno, eu nunca imaginaria que no processo do sal utilizava um micro-organismo. Também realmente não. Cerveja eu já sabia, né? Iogurte e tal, mas no processo do sal usar E esse micro-organismo, vocês têm que adicionar ou ele já vem naturalmente? Não, ele é natural. Ele é natural. Melhor ainda. Aí assim, a gente não é um parâmetro de processo que a gente monitora, né? Sim. Mas a gente sabe a importância dele, né? Se o seu processo não tem artêmia lá naquele ponto do evaporador, pode ter certeza que seu sal vai ser ruim no final do processo. E é ruim em relação ao quê? Qual característica que fica ruim, né? Quando você tem muita matéria orgânica ou mesmo minerais que estão ali presentes na salmoura, né? O sal ele não forma o cristal perfeito, que a gente chama, que é um cristal piramidal, né? Então, um sal de alta qualidade no cristalizador, ele forma uma pirâmide, a gente chama de dente de cavalo, né? É uma pirâmide perfeita, né? Então, quanto mais geométrico for esse sal, mais compacto, cristalino for ele, melhor qualidade ele tem. Senão ele vai ficar aquele sal esfarelado, ele fica uma farinha de sal. E aí ele não serve para processo nenhum, porque ele vai empedrar, ou ele não consegue entrar na refinaria, porque ele ultrapassa o moinho, que ele é mais fino do que o moinho consegue quebrar. Ele passa nas peneiras, ele vai ter um alto teor de cálcio, né? E aí, esses parâmetros aí você tem que controlar lá na captação até a evaporação. Se você deixar passar, pode ter certeza que você vai ter problema. Então o controle do quadro já começa desde lá, né? E na lavagem, o sal ele fica imerso em água ali, em água de baixa densidade, então você perde o sal ali, né? Quanto mais, digamos assim, quanto menor o cristal, mais fácil ele vai ser diluído. Então a superfície de contato muito maior com a água, você perde ali, né? Então o processo em si de sal pode perder até entre 18% a 25% do sal colhido, né? Se você tiver um sal com baixa granometria, maior vai ser a perda, mais próximo dos 25% ou até superior, né? Então por isso que o grão perfeito é importante para o processo, né? E vocês não conseguem, essa perda, assim, essa quantidade que vocês realmente não conseguem formar sal, não dá para diluir no restante do sal e formar, né? Porque talvez exista um parâmetro, né? Não dá para ser misturado com outro sal e chegar de repente naquela quantidade, eu preciso ter 90%, tô chutando aqui, preciso ter 90% dos grãos perfeitos, mas posso ter 10% aí com essa variabilidade, né? Não pode? Realmente? Pode. Tem uma particularidade, porque assim, são muitos detalhes pequenos, né? Então, você tem que falar etapa por etapa, né? Quando você vai colher o sal, no centro do cristalizador ele vai ter esse cristal maior naturalmente, né? E nas bordas ele vai ter um cristal mais fino. Por quê? Porque a lâmina d'água no centro, né? Porque ela é meio com uma bacia, meio oval, né? Então, no centro a lâmina d'água é maior, compacta, melhor, e a precipitação é mais homogênea ali. Nas bordas, você tem uma lâmina d'água fina, né? Uma espessura fina, e ela sofre muito a influência do vento, então ela está sempre vibrando, né? Então o sal não forma direito ali nas bordas. Então você tem naturalmente no centro um sal mais compacto, geométrico, e nas bordas um sal mais esfarelado, né? Então quando você colhe tudo, lava e coloca numa pilha, por gravidade, na base da pilha você já tem os grãos maiores, né? E no centro ali os grãos menores, né? Maiores na borda e menores no centro, né? E isso varia, né? E aí, dependendo da qualidade que você obtém, você vai ter uma pilha diferente. E aí você tem que aprender a conviver com o que você está colhendo, né? Se o seu parâmetro está controlado, você sabe onde vai utilizar. E aí, sobre os parâmetros químicos, necessariamente, por exemplo, você colheu um sal, ele está com teor de cálcio muito alto. Você pode pegar ele e misturar com um sal com teor mais baixo e você está dentro do parâmetro e colocar no processo. Você pode fazer isso, né?
Às vezes, por exemplo, a cura é importante, né? Porque a umidade é um impacto maior na refinaria, por exemplo, né? Umidade, sal, corrosão, né? Então, quanto menor, melhor o processo, né? Então, quando você na refinaria tem um sal tá muito úmido, não curou, e se você tiver uma pilha com sal mais curado, você mistura os dois, ele fica num parâmetro ok e entra, né? Entendi. Perfeito. Você falou sobre a água, né? Eu me lembrei aqui do processo de lavagem. Tem alguma característica específica dessa água da lavagem? Tem. Quais são os controles que você faz? Porque eu acredito que não deva usar Qualquer água, né? Porque senão você É. pode interferir na qualidade do sal, né? No final. Não necessariamente no sal, mas a perda ali, né? Sim. Mais na perda, né? Se você usar sal ou água normal, água potável, esqueça, você vai perder o sal quase todo, né? Então você já tem que colocar uma salmoura ali, né? E o processo de lavagem em si, ele passa por uma lavagem submersa, né? E depois ele cai num esteiro onde tem um chuveirinho que vai terminando de lavar, né? E aí você tem uma salmoura aqui na bacia e outra salmoura no chuveirinho, né? Dependendo da densidade que você utiliza ali, você tem mais perda ou menos perda. Mas você pode ter mais ou menos do parâmetro químico de cálcio e magnésio do sal. Sim, então, se eu usar uma salmoura de densidade mais baixa, né, eu vou tirar mais cálcio e magnésio do processo, então o meu sal vai ser mais puro, porém eu vou perder mais. Né? E o inverso também é verdadeiro. Se eu deixar uma salmoura mais densa, né, eu vou perder menos, porém eu posso ter os parâmetros de cálcio e magnésio altos. Né? E o tempo de cura também influencia. Vai ser um sal mais úmido e ele vai passar mais tempo para ficar apto para o processo. E essa água, ela vem de onde? É a própria água do mar. Tá. Você tem ali um circuito, ali, você monta meio que um circuito ali onde você vai... você injeta a água do processo mesmo, você pode captar em qualquer ponto ali da salina que não tem problema, né? Só que aí você faz uma recirculação dela ali até chegar no parâmetro adequado e você coloca no lavador. Concentração adequada, né? É meio que uma estação de tratamento de água ali que você monitora a salmoura e injeta ela no lavador. Entendi. Legal. Teófilo, já que você comentou assim sobre essas etapas do processo, existe alguma etapa que seja crítica, assim, que você precisa ter um controle maior? De repente, às vezes, na indústria a gente fala de PCC, né? Ponto crítico de controle, por exemplo, um detector de metal, ou uma peneira específica para reter uma partícula. Existe alguma coisa desse tipo na indústria? Tem. Tem os principais... Tem o APPCC, né? Principalmente o detector de metais na refinaria, né? Então, obrigatoriamente, qualquer sal que for para a indústria alimentícia, ele vai passar, né? Por esse APPCC, né? E tem as próprias peneiras, né? Para remoção de riscos físicos, né? Mas, assim, o ponto crítico mesmo do processo é na formação do sal, né? Que garante a qualidade do grão. Você tem ali, principalmente a densidade, né? Se sua densidade não tiver ok, você não consegue nem formar o sal correto, né? Se ela tiver muito abaixo, vai vir aquele sal esfarelado, né? Se tiver muito acima, vai precipitar muito magnésio, e você tem que forçar a lavagem. Então, assim, em termos econômicos, você tem que considerar, controlar o processo de evaporação e cristalização. Em termos de legislação, você tem que obedecer principalmente na refinaria, onde você vai ter ali os pontos onde você consegue retirar qualquer risco que pode ser danoso à saúde humana. Entendi. E aí, Alan? O que temos mais? Eu acho que fechamos aqui todo o questionário, né? Do início até o fim, o rapaz aí, viu? Não tem pergunta difícil pra ele, não. Pode mandar mais. Pode mandar mais. Assim, eu acredito que as informações básicas para esclarecer para o público sobre a indústria salineira você conseguiu trazer. Né? Assim, nosso papel aqui do podcast, como a gente comentou no processo do convite, é trazer essa informação para o público, né? Principalmente para a gente talvez desmistificar algumas coisas, né? Alguns conceitos, trazer curiosidades, né, que o público não imagina. Por exemplo, a gente mesmo não imaginava que existia tantos controles na indústria que, ao meu ver, assim, parecia simples, né? A gente vê assim de longe aquela pilha de sal ali, nesse negócio aí deve ser, passa num processo de filtragem, saca e pronto, vai-se embora. Não, mas é comum, né, natural quando você vê assim, é um produto tão escanteado assim
não dá... A população em si não dá muita importância, até porque a utilização para consumo humano é muito baixa, né? Sim. Mas a roupa que tu tá vestindo tem sal no processo. Nossa, né? essa aí é O novidade. produto que você usa no cabelo tem sal no processo, né? Hoje em dia, então, você faz aquele shampoo sem sal, né? Mas a maioria dos shampoos tem sal, por exemplo, né? A água que você bebe, no tratamento dela teve sal, né? Couro, curtume tem sal. Os produtos... Olha a quantidade, Bruno, de processo. Nossa. A principal indústria de consumo de sal, assim, exceto nutrição animal, é a de cloroálcalis, né? Que faz todo tipo de produto químico baseado em cloro, né? Então, os próprios saneantes em si, né? A gente tem grandes indústrias no Brasil que tem um consumo de 20 mil, 30 mil toneladas anuais, né? Então, são processos que utilizam bastante. Né? E surgiu uma pergunta aqui. Tem essa demanda toda, né, do mercado, não se pode construir mais salineiras, aí fazem a importação do sal. A forma para conseguir atender. Se você tiver uma alta demanda externa de importação aqui, entrada, né, consegue atender o mercado em si, né? Mas o que mais acontece é você aperfeiçoar o processo, né, para você conseguir extrair mais sal do seu processo, né? Digamos assim, você bombeia, sei lá, 50 milhões de metros cúbicos de água lá na captação para dentro do seu processo, né? Entrou ali. Isso aí representa uma quantidade de toneladas de sal que eu não sei nem calcular aqui de cabeça, certo? Só que o processo em si, ele só consegue formar uma parte disso. Boa parte infiltra, né? Boa parte é da salmoura de descarte, né? E tem perdas normais do processo. Então, se você for ali fazer um estudo, uma análise, utilizar qualquer metodologia que você quiser ou conhecer para tentar aperfeiçoar isso aí, você vai conseguir extrair mais sal do processo, né? Então, por cada hectare que você tem de cristalização, tem um volume médio que você consegue evaporar. Mas existem meios de você otimizar isso aí, né? Naturalmente, o processo todo, ele é a natureza quem faz, né? A evaporação é a natureza, né? A cristalização é natural, né? A precipitação também é natural, né? Você só maneja ali a água para que aconteça tudo. Mas você pode utilizar de meios tecnológicos para forçar uma evaporação, para forçar uma precipitação, né? Sim. Requerer bem mais investimento. Exato, e também tem a parte da energia gasta, né? Aí entra naquele, vamos fazer o balançozinho de massa e de energia aqui, quanto é que custa colocar isso, quanto vai me render, né? Um equipamento desse, ele vai entrar no processo de corrosão também, e aí entra aquela... Por isso que eu falo que é uma aula de engenharia, cara. Se quiser, tem um mundo de oportunidades para você desempenhar qualquer coisa ali. E desafiante, né? Desafio. Teófilo, eu acho que eu posso fazer a pergunta para fechar. Deixa polêmica. Não, é porque apesar de ser um produto assim que tem um custo baixo, hoje em dia tem sal que o pessoal vende com um custo bem elevado, né? Até a gente citou o sal do Himalaia, que tem propriedades medicinais, que tem não sei o quê. Qual a sua opinião sobre isso? Realmente tem essa diferença toda? Esse sal do Himalaia, esse sal rosa, né? Tem um sal rosa, tem um sal não sei o quê. Assim, eu não tenho propriedade para dizer se é ou não é. O que eu posso dizer é que... Sua opinião. Minha opinião é o seguinte. A gente consome tão pouco sal na nossa alimentação que qualquer nutriente que você queira obter, você pode obter de forma muito mais fácil em qualquer outra coisa além do sal, né? Então, assim, a única coisa que você vai obter do sal é o iodato ali, que é para curar uma doença. De resto, cara, é tão pouco a quantidade de nutrientes que possam estar ali e na quantidade que você consome que não vale a pena você buscar no sal uma nutrição saudável, cara. Chega a ser insignificante, né? No máximo você vai ter uma hipertensão, porque você tem que comer muito sal para conseguir alguma coisa, né? Verdade. Então, tem uma alimentação saudável de outra forma, né? Não, e um dia desse eu tava brigando assim, né? Com a minha nora, porque ela... Não, para temperar o churrasco tem que ser o sal de parrilha. Porque aqui dá um gosto muito diferente. Não pode ser sal grosso, não. Depois é tudo a mesma coisa. Manda ela assistir o podcast. Não, mas o sal de parrilha dá um negócio diferente. Tem um ponto aí. Aí não é no tipo do sal em si, é na granulometria do sal. Tá aí, Teófilo foi defender. Ó, tô errado, viu? Viu, Norinha? Não, vamos lá. Violando, hein? O que acontece? Um sal muito fino, né, um sal refinado, por exemplo,
ele vai absorver muito mais rápido numa carne, por exemplo, no churrasco, né? Esse sal mais grosso, um sal de parrilho, até um sal grosso mesmo churrasco, ele vai demorar um pouquinho ali, né? Então, você corre o risco de você perder a mão no sal ali se você usar um sal fino, por exemplo, né? Até mesmo então, você não vê, né? O sal depois que e assim, gostinho em si é sal, cara, né? Só que, por exemplo, você tem você vai no churrasco, tem aquele primeiro corte ali que vem com toda a camada de sal grosso, por exemplo, né? Aí a de baixo já não tem tanto sal, você tem que ficar adicionando toda hora ali, né? Se você salgar com sal fino, aí você pode perder a mão, né? Entendi. Mas, assim, facilita o processo. Facilita. Só que tem tipos e tipos de sal, né? Por exemplo, tem esse sal refinado normal, né? Tudo é sal, né? Tudo é sal. Uhum. Mas existe a tal da flor de sal, né? Que ela é caríssima, né? Caríssima a flor de sal. O que é a flor de sal? É sal do mesmo jeito. Só que ele não passa por nenhum processo de beneficiamento, né? Ele é um sal bruto, né? Só que ele tem um processo artesanal de colheita, né? Então é um período específico do dia, né? Só em um momento específico, que é quando forma a camada de sal na superfície do cristalizador e ela desce. Antes de descer, vem um cara com uma peneirazinha coletando. Nossa. E por isso que ele coleta muito pouco ali. Você não consegue tirar muito sal dali, né? Então, isso é muito caro, é um processo artesanal. Por isso que ele é caro. Aí, questão de nutrientes. Ele vai ter um pouquinho mais de cálcio e magnésio do que o sal refinado. Mas, mais uma vez, não é suficiente para te dar uma nutrição saudável, né? E ele é um pouquinho mais úmido do que o sal refinado porque ele não passou por processo térmico. Esse tipo de sal deve ter até questão de patente, né? Porque por ser um processo tão específico... Não tem patente não, é porque... Registro geográfico, uma coisa assim, né? Assim, a produção é tão pouca e a demanda também é baixa. Tipo, é um sal que vai sair para fins específicos, quem gosta de cozinhar com eles... Acho que ele deve ter uma característica diferente, Bruno, ele tem uma assim. característica diferente para culinária, mas assim, eu vai lá no supermercado e compra aquele pacotinho, né, pequeno. Sim. Então, tipo, vou pagar 20 vezes, 30 vezes mais num potezinho de sal, de flor de sal, né? Vai salgar do mesmo jeito. E o sal do Himalaia, o que tem de diferente nele? Cara, ele como ele é um sal... Vocês estão querendo entrar em polêmica. Tô trazendo tô levando a informação pro público. Aí, mais uma vez, eu não tenho propriedade para dizer se ele faz bem... Mas a nível do processo, tem alguma coisa diferente? Ele é um sal mineral, como um sal mineral que tem nos salários lá da Bolívia, do Chile. A diferença dele é que no momento em que ele cristalizou, ele tinha alguma substância lá que deixou aquela coloração ali, né? Sim, se essa substância faz bem ou mal, aí alguém pode dizer com mais propriedade. Mas a resposta é bem a origem específica, dele né? já é diferente, né? Porque A origem dele é marinho diferente. e outro nossa, mineral. Então, assim, esse sal do Himalaia, por exemplo, esse sal lá do Chile, lá, particularmente, eles já têm uma umidade muito baixa, né? Porque eles estão lá há milhões de anos curando, né? Então, um sal normal desse refinado, que passa por um processo, ele tem cerca de 1% de umidade. Esses sais aí de minério é 0,01% de umidade. Nossa. Então, por isso que ele tem uma característica diferente, entendeu? Pode ser que... Mas, assim, na questão da nutrição, é melhor os especialistas falarem. É verdade. Não vamos entrar nessa polêmica hoje. Outro dia. Outro dia. Sabe, né? Ei, Teófilo, queria agradecer sua presença, né? Poxa, realmente gabaritou aqui as perguntas, né? Não teve dúvida em nenhuma, né? E realmente uma aula pra gente aqui a respeito do sal. Muitas curiosidades, né? Também trouxe aqui pro podcast. Agradecemos trazer essa experiência aqui para o público. Quem sabe em outra oportunidade a gente falar sobre outro tema. Enfim, o camarão aí, quem sabe, hein? Pode ser também. Não, eu que agradeço, assim, uma oportunidade legal de falar do sal. É uma indústria, um mercado que poucos conhecem, né? E fica o convite aqui, se vocês quiserem visitar lá a empresa que eu trabalho lá, pode ficar à vontade. Olha que a gente vai. Viu? É verdade. Não chama não que a gente vai. Se convidar, vai. Não, E tá registrado, viu? Pode ir. Meu gerente vai liberar. Foi perfeito, Teófilo. Muito obrigado pela participação. E a gente espera que vocês acompanhem aí o episódio, tá ok? E os cortes também. E os cortes, exatamente. E qualquer dúvida que tiver sobre o processo, que queira discutir aqui, deixa nos comentários que a gente passa aqui para Teófilo e a gente discute um pouco sobre esses temas. Só não pode falar do sal do Himalaia. Himalaia polêmicas. O que ele tinha do Himalaia, ele já respondeu. Acabou. Tragam polêmicas. Vocês podem trazer. Polêmicas são boas. Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Show de bola, cara. Show, cara.